Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O meu nome é Rodrigo, já me conhece. Estamos aqui lecionando Direito Eleitoral, mais especificamente a Lei Complementar 60/94, que fala sobre as inelegibilidades. Olha que palavrão, né? Vem cá comigo, vamos lá. Continuando. O que é inelegibilidade? Só para relembrar, tá? Inelegibilidade, como nós vimos, é a ausência da capacidade eleitoral passiva. Ou seja, a pessoa não consegue mais ser votada, entendeu? Que, infelizmente, tem ocorrido várias situações. Só para dar um exemplo prático, por exemplo, a nossa querida presidente afastada Dilma Rousseff. Ela está na boca da caçapa para se tornar inelegível por 8 anos, certo? Para sofrer o processo de impeachment, para ser empichada. Isso são os requisitos da inelegibilidade. E todos os outros que nós já discorremos, enfim, durante as outras 7 aulas anteriores. Legal? Vamos lá, vamos continuando. Os inelegíveis para cargo de presidente e vice-presidente da República, especificados na linha A do inciso 2 desse artigo, e aqui, ó, linha A, inciso 2, que é esse daqui, os ministros de Estado, chefe dos órgãos de assessoramento direto, direito civil, militar, o chefe de órgãos de assessoramento das informações, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, enfim, vem cá. Nós já lemos isso daqui, então eu não vou ficar repetindo de novo, perder tempo e tal, pega lá e vê. Tanto é que o artigo remete ao artigo de cima. Então você pega lá, vê, tal, leia e fica muito mais fácil. Como eu gosto de estudar, eu pego, imprimo a lei e pego um caderno do lado e fico anotando. Anoto, tal, aqui a lei, rabisco. Aliás, a lei, o caderno, o livro não é para ficar no vinho, não, é para ser babado, para ser rasgado, para rabiscar. Porque significa que você abriu, né? O caderno limpo, bonitinho, ou o livro já era. Então o livro é para ser usado e o caderno é para ser usado. Então imprime a lei e leia. Leia 1, 2, 3, 10, 12 vezes, enfim. Vamos lá. Os inelegíveis para o cargo de presidente e vice-presidente da República, especificados na linha A do inciso 3 desse artigo, no tocante às demais alíneas, quando se tratar de repartição pública, associação, empresas que optarem no território do Estado e do Distrito Federal, observando os mesmos prazos, tá? Beleza. Até 6 meses depois de afastado definitivamente de seus cargos ou funções. Quem é que tem que ser para se tornar para essas pessoas se tornam inelegíveis, tá? Então ela tem que renunciar para não se tornar inelegível. O chefe de gabinete civil e militar do governador do Estado e do Distrito Federal, os comandantes do Distrito Naval, região militar da zona aérea, os diretores de órgãos estaduais ou sociedades de assistência aos municípios, e os secretários de administração municipal e membros dos órgãos congêneres. Para o vice-prefeito, para o prefeito e vice-prefeito, os que lhe for compatível a identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de vice-presidente, presidente da República, governador e vice-governador do Distrito Federal, observado o prazo de 4 meses para desincompatibilização. Cuidado, tá? 4 meses, 6 meses, esses prazos gostam de cair. Cuidado com os prazos, tá? Decore os prazos, porque se cai um prazo, você pode perder uma questão de bobeira. Cuidado, vou até colocar aqui, cuidado com os prazos, tá? Com os prazos. Vamos deixar bem escrito aqui para que nós não tenhamos problemas. Os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, em exercício da comarca nos 4 meses anteriores ao pleito sem prejuízo dos vencimentos integrais, as autoridades policiais, civis e militares com exercício do município nos 4 meses anteriores ao pleito. O que acontece? Só para a gente entender o espírito, são todos esses que eu acabei de falar para vocês, sem exceção, ou estão na máquina pública ou são funcionários públicos. Ponto. Eles estão na máquina pública. Qual é a grande crítica da reeleição, né? O que se faz com a reeleição? A crítica que se faz com a reeleição é que a pessoa usa a máquina pública para se reeleger. Entendeu? É muito mais difícil você, por exemplo, você concorrer com um governador que está no cargo do que você não ter a máquina, você ser um de fora. Porque eu, sinceramente, eu acho que a reeleição ela é bem-vinda. Tá? O problema não é a reeleição, não adianta você mudar a reeleição se a patifaria continua, se a roubalheira continua. O problema é a quantidade de partidos políticos. Isso daí eu debato bastante esse assunto com vários colegas, enfim, né? Mas a questão não é a reeleição, a questão é a quantidade de partidos. Agora, 4 anos é muito pouco tempo. Imagina você numa cidade de São Paulo, você acha que 4 anos resolve alguma coisa? Não resolve. 4 anos você dá uma diretriz. Para onde você vai? 8 anos já você consegue deixar um legado da sua administração. Entendeu? Então, aí vamos pegar, por exemplo, aqui, só para a gente ter noção, o Haddad. Ele está muito mal nas pesquisas. A rejeição dele é 70%. Então,
Aí a reeleição, a culpa é do Instituto da Reeleição ou, infelizmente, de quem está na chefia do Executivo e não consegue administrar? Então, a ideia desse afastamento de 6 e 4 meses é justamente você não usar a máquina pública para poder se beneficiar. Então, você se afasta e tal. Claro que, como nós vimos, a reeleição tem que fazer uma emenda constitucional, não é simples passar. Mas é aquilo que eu falei para vocês, né? O grande problema é a quantidade de partidos políticos que nós temos. Então vamos lá, vem comigo. Os mesmos ministros da Defensoria Pública, o inciso da comarca e tal. Para o Senado Federal, vamos lá. Os inelegíveis para cargos de presidente e vice-presidente da República, especificados na linha A do inciso 2 deste artigo, no tocante às demais alíneas. Quando se tratar de repartição pública, associação, empresa, território, estado, ou mesmo prazos. Em cada estado e Distrito Federal, os inelegíveis para os cargos de governador, vice-governador, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos. Para a Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa da Câmara Legislativa, no que se for aplicável, por identidade de situações e inelegíveis para o Senado Federal, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos. Para a Câmara Municipal, só para a gente entender, a inelegibilidade vem do nível federal, estadual e municipal. O legislador falou, pera um pouquinho, vamos fazer um rol taxativo de quem é inelegível e não é inelegível. Lembrando sempre que a interpretação tem que ser de acordo com a Constituição Federal. Tá? Então vamos lá, vem comigo. Nos que for aplicável por identidade de situações inelegíveis para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6 meses para desincompatibilização. Em cada município, os inelegíveis para os cargos de prefeito e vice-prefeito, observado o prazo de 6 meses para desincompatibilização. Vem cá, o que é desincompatibilizar? Você sai fora do cargo. Por exemplo, o governador aqui, o Serra, ele teve que renunciar. Porque se ele não pode concorrer a presidente da República e ser governador do Estado. Então ele desincompatibiliza, certo? Outro exemplo que eu vou dar para vocês é a Luiza Helena. Lembra da senadora Luiza Helena? Ela nos incompatibilizou. Porque se você é um membro do Executivo, do Legislativo, você nos incompatibiliza. Por exemplo, se um senador for disputar... eu vou dar um exemplo clássico aqui. Todo mundo sabe que a Marta vai disputar para a Prefeitura de São Paulo, certo? Ora, ela não perde o cargo do Senado. Ela não perde. Ela vai disputar. Ela não vai perder. Se ela tivesse um cargo do Executivo, tinha que desincompatibilizar. Como é do Senado, não desincompatibiliza, tá? Vamos lá, vem cá. Para a concorrência de outros cargos de presidente da República, governador do Estado e Distrito Federal, os prefeitos devem renunciar aos respectivos 6 meses antes do pleito, que é o exemplo do Serra, né? Quando ele foi disputar para presidente. O vice-presidente, o vice-governador e o vice-prefeito poderão candidatar-se a outros cargos, preservando seus mandatos. Olha, cuidado com isso daqui, ó. Vice-prefeito, vice-governador e vice-presidente, preservando seus mandatos respectivos, desde que os últimos 6 meses anteriores ao pleito não tenham sucedido ou substituído o titular. Eu vou dar um exemplo aqui clássico do Alckmin, tá? O Alckmin, ele disputou a eleição para a Prefeitura de São Paulo. Se eu não me lembro, era o Alckmin, era o Pita, era o Alckmin, o Celso Pita, não lembro, não vou lembrar, só sei que o Alckmin, o Alckmin e o Kassab, pronto. Eu lembro que eles disputaram a Prefeitura de São Paulo. O Alckmin, também, quando o Covas era vivo, o Alckmin era vice do Covas. O Alckmin disputou a Prefeitura de São Paulo, certo? Eu não lembro, só sei que ele disputou como vice. Perdeu a eleição e voltou ao cargo de vice-governador. Desde que não ocupe os 6 meses anteriores. Se ocupou, já era. Então não tem que ter ocupado, tá? Então, o vice, não esqueça nunca do vice, tá? A gente viu lá o Temer falando que ele era um vice decorativo, né? Mas o vice, evidentemente que o titular apita mais. Mas quando você está num cargo do executivo, infelizmente ou felizmente, você tem que ser um articulador político. Não tem como, cara. Você tem que ser prefeito, presidente, governador, você tem que ter uma relação com o Congresso, com o Legislativo. Como é que você quer fazer política, boa política, sem o Legislativo? Não dá. Senão vira uma Venezuela da vida. Vocês viram aqui a situação da Venezuela, como é que tá, né? Não tem nem comida para ninguém comer. Aliás, você trabalha segunda e terça na Venezuela. Quarta, quinta e sexta não trabalha porque não tem energia elétrica. Isso chama-se populismo. E a culpa de quem é? Dos Estados Unidos. Então, é importante esse diálogo, tá? A política,
A articulação, o articulador político é fundamental para esse diálogo Congresso, Executivo e Legislativo. Lembra na primeira aula que eu falei? Lá na tripartição de poderes? Então, vamos lá comigo. São inelegíveis, aí a gente já viu isso daqui na Constituição Federal, mas não custa relembrar, né? São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge, que é o marido, né? E os parentes consanguíneos ou afins. Nós falamos, vem cá, rapidinho, o que são os consanguíneos? Os parentes de sangue, irmão, filho, etc, etc. Os afins, sogro, sogra, genro, nora, padrasto, madrasta, enteado, cunhados. Uma vez eu estava dando uma aula, um aluno, professor, sogra não é parente. Eu falei, claro que é parente. Não, mas sogra é parente, por afinidade. Tanto é que se você for prefeito de uma cidade e sua sogra concorrer à prefeitura, perdão, ao legislativo, esquece. Ela é inelegível. Chama-se inelegibilidade reflexa. A gente vai ver isso daí, vem cá. Até o segundo grau, decore até o segundo grau, por adoção, que é o parentesco civil do presidente da República, de governador do estado, do território, Distrito Federal, prefeito, ou quem usar substituir dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular do mandato eletivo e candidato à reeleição. Isso daqui chama-se inelegibilidade reflexa. O que é a inelegibilidade direta? Por exemplo, eu, prefeito, eu não posso concorrer a cargo de presidente da República se eu não me desincompatibilizar antes ou renunciar, certo? E minha sogra, ela pode se candidatar a cargo do executivo na jurisdição dela, na minha jurisdição de prefeito? Não. Por quê? Porque ela é minha sogra, eu sou prefeito. Isso é inelegibilidade reflexa, ou seja, atinge o outro sem ele querer. Não importa, tá? Então não pode ser candidato. O que é algo muito salutar, porque assim evita-se currais eleitorais, né, durante muitos anos, tá? Isso acontece muito. Todo lugar, toda cidade do interior tem o seu curral eleitoral, o coronelismo, o patrimonialismo, o clientelismo, né? O cara, ele entra na administração pública e acha que ele é o dono da administração pública, e não é. Pelo contrário, é para servir o povo. Tá? Então essas perversões à moralidade administrativa, a Constituição Federal e a Lei Complementar 60/90 foi muito bem. Vem cá comigo, vamos lá, continuando. A inelegibilidade prevista na linha E do inciso 2 desse artigo não se aplica aos crimes culposos e àqueles previstos, definidos em lei, como menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada. Vamos entender isso daqui. As aulas, a aula passada, a aula anterior ou as outras aulas, não vou lembrar exatamente, foram 7 anteriores que eu dei, essa é a 8ª, eu falei um rol de crimes que se o cara foi condenado, ele se torna inelegível, ponto. Aí eu falei os crimes cabeludos, tráfico de drogas, homicídio, latrocínio, os definidos como hediondo, lavagem de capitais, enfim, eu falei um caminhão de crime que pode acontecer. Porém, eu quero que vocês entendam, existem crimes que, muito embora você cometeu, você não se torna inelegível, certo? Por quê? Porque a lei falou que esses crimes, quando você comete esses crimes, eles são inelegíveis. Por uma questão até de justiça mesmo, tá? Que nem eu vou dar um exemplo aqui, vamos lá. A inelegibilidade, prevista na linha E, inciso 1 desse artigo, não se aplica aos crimes culposos. O que é um crime culposo? O que é um crime culposo? Olha aqui. Crime culposo, quando o agente deu a causa o resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Vem cá, deixa eu você entender. Eu posso um dia falar o seguinte, eu nunca, com exceção ao homicídio, que qualquer pessoa pode cometer um crime de homicídio. Eu, você, qualquer um, tá? Uma situação de legítima defesa, a princípio você matou a pessoa. Porém, existem causas que excluem a ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício legal do direito. Ora, se eu vou dar um exemplo aqui do estado de necessidade, a doutrina sempre fala de uma tábua
que tem dois náufragos, um dá porrada no outro e um afoga. Não, vamos por exemplo concreto. Chega lá, cai uma desgraça de um caminhão, meu. Nossa, tem umas 300 pessoas no caminhão, no barranco e tal. Aí vai todo mundo pro hospital numa cidadezinha pequena. De repente, 300 pessoas lá, tudo ferida, todo mundo quase morrendo e tal. E tem um médico e duas enfermeiras. Como é que ele vai cuidar de tudo isso daí? Evidentemente, se um ou outro morreu, quem ele vai escolher quem é melhor, quem é pior, quem ele tem que salvar, não. Se o médico eventualmente deixar morrer, ele não é negligência médica. Ele sabe essa necessidade, certo? Então, e o crime culposo, qualquer um pode acontecer. Um crime doloso, você fala assim, nunca... Com exceção do homicídio, qualquer um pode cometer um homicídio, tá? Às vezes uma filha, um ladrão entra na sua casa, tal, mas é aquilo que eu te falei, existe causas que justifique. Mas um crime culposo, ou perdão, um crime doloso, eu posso falar que eu nunca vou cometer um roubo, um estupro, um furto. Eu posso, eu garanto, olha, nunca que eu vou cometer um crime contra o patrimônio. Porém, ninguém pode garantir, ninguém que nunca vai cometer um crime culposo. Por quê? O que é o crime culposo? É aquele que você não tem a vontade de cometê-lo. Você não tem intenção, você não agiu com o dever de cuidado. Certo? Vem cá. Crime culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência. Vem cá. O que é imprudência? Prudência é ato perigoso. Você está lá, tá brincando com fogo. Pá, vai lá e bota fogo sem querer no estúdio aqui, pega fogo sem querer. Você cometeu um crime de dano, certo? Por imprudência, certo? Isso daí é um crime culposo. Você não agiu com o dever de cuidado. Exemplo clássico de imprudência, passar a fora vermelho. Você passou fora vermelho, atropelou um pedestre, você foi imprudente, lesão corporal culposa, certo? Por quê? Porque você não tinha intenção, você foi imprudente. É um ato perigoso a imprudência, qualquer um pode cometer. Cuidado, tá? Só para... Eu estou com um tempinho aqui. Racha. Você dirigiu bêbado, atropelou e matou alguém. Você está no racha, amigo, vem cá. Doloso, quando o agente quis o resultado, ou você cai aqui, assumiu o risco de produzi-lo. Olha para mim, se você bebe e você dirige e você mata uma pessoa alcoolizada, meu amigo, você vai cair no doloso. Por quê? Porque não vou explicar aqui na aula penal, mas a probabilidade de acontecer uma coisa horrorosa é tão grande, que os julgados, os tribunais falaram, pera um pouquinho, ele bebeu, dirigiu, ele assumiu o risco, então é doloso, vai para júri. Certo? Racha, mesma coisa. Tá tirando racha, você abre o olho. Não seja um imbecil. Você mata uma pessoa, você acaba com a sua vida e a vida da família. Então, abre o olho, tá? Eu passei por isso, não eu profissionalmente falando. Nossa senhora, meu, foi em 2001, foi em 98 que o cara matou uma pessoa. Até hoje, ele tá meio lelé. Cuidado, abra os olhos. Então vem cá. Negligência ou imperícia? O que é negligência? Vem cá, negligência é a falta de dever de cuidado. A doutrina fala, por exemplo, você deixa um veneno na mesa ou uma arma na mesa. Aí tem um monte de criança em casa. Aí você deixa o veneno perto das crianças, a arma, que você tá louco? Você esqueceu? Quando você tem criança na sua casa, sua rotina tem que mudar. Você não pode deixar a arma na mesa, você não pode deixar o veneno na mesa, porque a criança, infelizmente, a gente sabe, né, o que é criança. Vem cá. E imperícia? Olha para mim. Imperícia é a falta de conhecimento técnico de uma arte, ofício ou profissão. Infelizmente, é muito comum aquele cantor lá do LS Jack lá, coitado, que cantava ô Carla, tal, foi fazer uma lipoaspiração e infelizmente ele deu a paralisia nele, coitado. Infelizmente ele ficou com toda a paralisia. Por quê? Porque foi um açougueiro fazer lá a cirurgia do cara. Ele não sabia que a lipoaspiração tem que ter uma técnica. O cara não tem a técnica. Então, para a gente entender do ponto de vista do direito eleitoral, crimes culposos, cuidado, se cair na prova lá um homicídio culposo, uma lesão corporal culposa, e se o cara for condenado por um crime culposo, uma lesão corporal culposa, ele não é inelegível. Agora, é que a gente não vai falar de direito penal aqui, mas tem crime que não dá para ser culposo. Por exemplo, um furto culposo. Não dá. É incompatibilidade lógica. Um estupro culposo. Então arranco a roupa da mulher por negligência, por imperícia e por imprudência. Amigo, para, não dá. Então, o que é
O próprio tipo penal vai falar o que é culposo ou não. Por exemplo, homicídio culposo, lesão corporal culposa, que eu me lembro sem esses dois, o peculato culposo, sabe? A exceção é o crime culposo, tá? A regra é o doloso. Então vem cá comigo, vamos lá. Então beleza, a inelegibilidade prevista na linha do inciso 1 deste artigo não se aplica aos crimes culposos, que a gente já fez aqui esse diálogo das fontes com o Código Penal, e aqueles definidos como menor potencial ofensivo e nos crimes de ação penal privada. Então vamos pegar aqui, menor potencial ofensivo. O que é um crime de menor potencial ofensivo? Infração de menor potencial ofensivo. Considera-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes. Então, olha aqui a redação de 2006. Antigamente, para fins de infração de menor potencial ofensivo, uma coisa era crime, outra coisa era infração penal. Hoje, não. Hoje, tanto crime quanto infração de menor potencial ofensivo tem um critério só, que é a pena para decidir. O critério para saber se uma infração é de menor potencial ofensivo é a pena mínima e a máxima. A pena máxima, que a gente vai ver, tá? Vou unificar os critérios, pena máxima. Ponto. Então vem cá. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes que a lei combine pena máxima, não superior a 2 anos ou multa. Então, se você é condenado num crime de menor potencial ofensivo, você é elegível, sim. Você não é atingido pela inelegibilidade. Sim, você pode se candidatar, não tem problema nenhum. A maioria dos crimes, eu não vou falar dos crimes do Código Eleitoral, que não é a minha aula, mas a maioria dos crimes do Código Eleitoral são infrações de menor potencial ofensivo, tá? Então, para a gente entender, infração de menor potencial ofensivo, pena máxima até 2 anos, ponto, acabou, já era. E se você for condenado num crime de menor potencial ofensivo, você pode sim você pode ir lá no RAI, né, o requerimento de alistamento eleitoral. Você vai lá e fala, eu quero me candidatar. Ah, mas eu fui condenado numa infração de menor potencial ofensivo. Não tem problema, a lei não proíbe. Certo? Vamos lá, vem cá. Exemplo, desobediência. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Como é que eu sei que isso daqui é uma infração de menor potencial ofensivo? Olha aqui, ó, pena. Ai, meu Deus do céu, peraí que eu já dei uma aqui. Como é que eu sei que isso é uma infração de menor potencial ofensivo? Pena máxima não superior a 2 anos. Tem, claro. Olha aqui o crime de desobediência. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Princípio primário, certo, que descreve a conduta criminosa. E o princípio secundário, certo, que descreve a pena. A ripa que o cara vai levar, certo? A penalidade. Princípio primário, princípio secundário. 15 dias a 6 meses de multa. Vamos pegar a lei e localizar aqui. Pena máxima não superior a 2 anos. Qual é a pena máxima? 6 meses. Cumulados ou não com multa. É multa. Vem cá. É infração de menor potencial ofensivo? É. E isso é uma infração de menor potencial ofensivo. Exemplo. Intimação. Um caso prático, né, que eu atuo. Uma criatura do outro planeta, que é o que eu mais atendo, é gente que não tem o mínimo de noção. O cérebro é do tamanho da minha ervilha. Um jumento recebeu uma intimação de um delegado de polícia. Se você pegar uma intimação, tá lá escrito, ó. Comparecer, favor não faltar sob pena do cometimento do crime do artigo 330 do Código Penal. Pode pegar qualquer intimação, vai estar lá. O que o cara faz? O cara não vai. O que acontece? Condução coercitiva. Busca o cara na marra. Foi o que aconteceu com o nosso querido Lula. Foi lá, tal. Não vamos entrar aqui se é legal, se não é legal, condução coercitiva. Mas ele tem que ir, senão ele responde por desobediência. Ele tem que ir. O interessante é que na Lava Jato teve mais de 150 conduções coercitivas. A única que deu barulho foi a do Lula. Mas deixa pra lá. Vocês entenderam a questão? Se você for condenado num crime de desobediência, você é elegível. Legal? Vamos lá. Agora olha aqui. Infração de menor potencial ofensivo. Vamos aprender aqui o que está na moda, né, ultimamente. Corrupção passiva e corrupção ativa. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la,
mas em razão dela vantagem devida ao aceitar a promessa de tal vantagem. Aí, quem é que nós temos aqui? Solicitar ou receber para si ou para outrem. Políticos, certo? Vamos colocar aqui. Pena, reclusão, 2 a 2 anos. Vem cá, fala uma coisa. O cara é condenado por corrupção ativa ou passiva, ele é inelegível? Claro que é. Por quê? Olha aqui a pena. Olha aqui, nesse exemplo nós estamos dando a pena, tá? 2 a 2 anos. Olha aqui, os crimes que a lei combina em pena máxima não superior a 2 anos. Considera-se infração de menor potencial ofensivo. Para os efeitos dessa lei, as contravenções e os crimes combinam a pena máxima superior a 2 anos. Olha a pena máxima aqui, ó. Você viu aqui a pena máxima? Pena máxima. Vem cá. É infração de menor potencial ofensivo? Claro que não. Então você é inelegível. Por esse critério que eu estou adotando aqui. Vamos lá. Corrupção ativa. Vamos colocar aqui empreiteiras. Empreiteiras. Todas elas envolvidas na nossa querida Operação Lava Jato. Oh, coisa boa essa Lava Jato. Empreiteiras. Tem um monte aí que está pedindo recuperação judicial, essa judicial e os cambal. Empreiteiras. Vamos colocar aqui, né? Tudo gente boa. Oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determinar, praticar ou omitir retardado de ofício. 2 a 2 anos e multa. Legal? Entenderam? Então, só para a gente entender, crimes de menor potencial ofensivo, você é condenado, você é elegível, e crimes culposos também. Se você for condenado num crime culposo, você é elegível, tá? Por aquilo que eu falei para você, entendeu? Qualquer um pode cometer um crime culposo, tá? Você não teve a intenção, enfim. Vamos lá. Você não teve o tal do dolo. Crimes de ação penal privada. Vamos voltar aqui. A lei de... Opa, deixa eu voltar aqui, peraí. Ó, a inelegibilidade prevista na linha E, inciso 2 desse artigo, não se aplica aos crimes culposos, quem já estudou. E aqueles definidos como em que a lei como menor potencial ofensivo, quem já estudou. E nem os crimes de ação penal privada, certo? Vamos lá? Crimes de ação penal privada. Meus queridos, fica para a próxima aula aqui que eu quero pegar o fio da meada, a gente começa e termina. Legal? Um abraço, fé, força e coragem. Valeu, tchau!